Fala, Matheus Starling aqui para mais um Starling Cast. Hoje, ultra especial. Trouxe um cara que eu sou fãzaço do som das composições, guitarrista brasileiro. Está como guitarrista do Djavan no momento, mas tocou com tanta gente, compõe, faz trilha, música instrumental. João Castilho, hein? Valeu, Poxa, Mateus. Cara, honra máxima você estar aqui. Obrigado, cara. Honra minha, meu irmão. Maior prazer. Pô, maior legal. prazer. Tive com o Torquato, ele falou assim, cara, eu fui lá no Matheus, foi mó barato. Aí eu, poxa, vou fazer um link e tal. Aí foi ótimo. Show de bola, Estamos cara. aqui. Eu falei, tinha tempo que eu não vi o João, eu falei, cara, tá igualzinho, cara. Passa o tempo aí, o cara não envelhece, a música faz bem, Vai né? nessa. E a gente tava conversando um monte de coisa aqui já, eu falei, vamos segurar porque esse assunto que a galera curte, tá? Só para agradecer antes, por todos vocês que estão presentes no Starling Cast, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. A gente vai deixar aqui o @ do João para vocês seguirem ele também no Instagram. E eu quero agradecer a JMC Academy, que é a nossa parceira, é uma faculdade de música australiana. Então, você quer fazer música, performance, trilha para games, trilha para filme, tem várias possibilidades, oportunidades. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês têm acesso ao site, podem preencher também um cadastro que a gente entra em contato com vocês para ajudar, tá bom? Então é isso, se inscreva aqui, já deixa o like antecipado porque vai ser como, né? Vou começar o seguinte, o João falou uma coisa interessante, eu não sabia que você era filho de músico, seu pai também era engenheiro. Outra idiosincrasia aqui do João, que é, pô, o cara é engenheiro formado e também largou, foi fazer música. Eu falo isso porque eu também fiz direito, né? Não sei se você sabe disso. Ah, não sabia. Fiz direito também, mas escolhi ser músico. Mas vamos voltar aqui para o seu pai, né? O seu pai fez um curso de arranjo da Berklee por correspondência, cara. Vamos começar daí, fala aí. Meu pai tocou, enfim, bom, ele tocava trompete e ele tocou com o pessoal da Bossa Nova. Na verdade, não é nem o pessoal da Bossa Nova, mas ele era ligado em jazz. Uhum. Ele era jazzman, assim, né? Eu cresci ouvindo Chet Baker, Paul Desmond, Wes Montgomery, essa turma. Só coisa boa. E aí, esse pessoal da Bossa Nova tocava jazz também no Beco das Garrafas, que era onde meu pai ficava lá, passou a vida ali. Então, e ele fez um curso, ele tocou muito tempo também na Rio Jazz Orquestra e escrevia uns arranjos também para Rio Jazz e tal. Então, eu adorava essa coisa de arranjo e tal. E fez o curso lá na Berklee por correspondência, né? Que doideira, eu nem sabia que tinha isso. Pois é. E aí eu lembro que quando eu resolvi que enfim, a gente é garoto, né? Eu comecei a tocar, eu devia ter uns, sei lá, 7, 8 anos, assim. E aí, quando eu resolvi que eu estava a fim de estudar mais, né? E que eu demonstrei essa vontade, aí ele já tinha preparado um caderninho para mim com os recortes dos assuntos, sabe? E os livros eram da Berklee, né? Sim, você tinha o quê? Esse caderninho você tinha quantos anos? 14, eu acho. Ah, já estava ali mais maduro, né? Porque aí eu ia tocando, né? Comecei, acho que como todo mundo, rock heavy metal, rock and roll. Ah, você chegou a ser do metal mesmo? Metal mesmo. Mas mas assim, na minha época tinha o Dorsal Atlântica, que era foi a primeira banda de metal do Brasil, né? Dorsal Atlântica e tal. Mas eu era assim, eu era fã do Iron Maiden, assim, mas total, pô, eu conheci os caras, eu fui, minha avó frequentava o Copacabana Palace, aquele hotel, né? E o pessoal do Rock in Rio ficava hospedado no Copacabana Palace. E eu era criança, sei lá, 13, não lembro. Mas aí eu soube, aí minha avó falou, você gosta desses malucão aí, não sei o que, desses malucões? Eu falei, poxa, são demais. Eu vou lá, porque eu nado lá, eu moro aqui mais ou menos perto, eu vou lá, vamos comigo. Aí eu fui, cara. Foi muito doido, porque assim, aí eu conheci o Brian May, assim, o cara tava na piscina, aí eu fui, minha avó saía, esse aqui é meu neto, aí, sabe assim, aí, Brian May, David Coverdale. Nossa. Eu tinha autógrafo desses caras todos, e dei para as pessoas depois, esqueci, enfim, mas eu era fã condicional do Iron Maiden. E nesse dia, cara, foi muito interessante, assim, eles iam fazer uma conferência para a imprensa. Sim. E aí, quando eles desceu a banda inteira, e aí, aí eu falei para minha avó, são esses caras que eu gosto, não sei o que. Ela, vamos lá. Minha avó era assim, me levou. Cara, eu virei tipo o chaveirinho deles.
Fiquei do lado aí do Dave Murray, adorava o Dave Murray, né? Aí fiquei lá com os caras e eu lembro que assim, do lado de... eu lembro que assim, tinha uma parede, uma coisa de vidro que separava, né? Onde eles estavam pro pessoal na rua, o público, tá lotado de metaleiro, aqueles caras de preto, assim, vendo aquele moleque ali, os caras queriam me matar, né? Aí tirei foto com os caras. Você acredita que todas as fotos, o rolo, dois queimaram. Foi, assim, eu lembro de infância, a primeira decepção da minha vida foi isso. Você lembra até hoje, né? Pô, eu nunca imaginei que eu ia conhecer esses caras e tirar foto, e os caras ficavam me abraçando, eu virei pupilo dos caras. Enfim, mas tem uns caras da época, o Iron Maiden, honestamente, eu não escuto mais, mas AC/DC, Van Halen, o Yes, essas coisas, pô, até hoje, né? Sou fã, adoro. Então, assim, a tua ligação mesmo com o instrumento, porque eu também comecei tocando metal. Eu acho que era até bem comum, né, cara? Porque era o que tava para os jovens no mainstream, né, cara? Sim. A gente ligava a MTV, ouvia rádio, era cena rock, né, cara? Rock para mais pesado, né? Mas eu tinha o jazz, né? Eu nasci tava lá o jazz, ouvindo. mas mas o que prendeu mesmo foi o metal. Mas aí eu lembro, eu achei um disco, cara, que eu gravei com 13 anos de idade. Meu pai fazia as coisas. Eu lembro que ele tinha Windows 3.1. Aliás, ele teve o Apple. Eu acho que foi o primeiro Apple, cara, do Brasil. Nossa. Meu pai era fissurado em negócio de tecnologia. Ele deu aula na PUC de informática. Não era nem informática que chamava na época, enfim. E ele tinha um Apple II. Muito engraçado, eu lembro de... Então ele sempre foi nesse negócio de tecnologia. E eu lembro que começaram a sair os sintetizadores, sequential, não sei o quê, aí uns cérebros da Kurzweil, e ele começou a montar tipo uns arranjinhos, Sim. mandando MIDI. E aí um dia ele me chegou e falou assim, vamos gravar o concerto de Aranjuez do Chet Baker com o Jim Hall. É lindo, aliás, esse disco da CTI. E eu achei eu tenho um cassete disso, cara, da gente tocando. E é engraçado, porque meu pai ele transcrevia todos os solos do Chet Baker, mas tudo. E eu lembro que nesse dia ele falou assim, então vamos gravar? Vamos gravar. Então, ou seja, eu já assim, ainda estava lá no rock, não sei o quê, mas já ouvia o jazz. Então já cantava as melodias, né, os fraseados e tal. Aí quando a gente foi gravar, a gente gravando assim, cada um de uma vez, né? Mas quando eu fui gravar, tinha um Tascam antigo. Eu lembro Tascam. Aí, quando eu comecei a fazer o solo, né, ele falou assim, você não vai fazer o solo do Jim Hall, não? Eu falei, não. Mas por que você não vai fazer o solo do Jim Hall? Eu falei, porque eu não quero. Quer improvisar. Assim, aí é engraçado, porque outro dia eu estava falando sobre esse assunto e lembrei desse momento, assim, que... Engraçado. Aí ele falou, não, mas pelo arranjo, você pelo menos começa parecido. Aí eu falei, tá bom. Aí saí tocando lá do meu jeito, não sei o quê. Mas é engraçado, porque a gente até falou um pouquinho antes, né, dessa coisa da improvisação. Eu sou completamente apaixonado por improvisação, que, aliás, é o que a gente está fazendo aqui, né? Batendo um papo, né? Então, sempre fui. Eu sou assim na vida, assim. E eu gosto... assim, quando eu vejo, eu estou arriscando. Uhum. Né? Já arrisquei né? Você falou na negócio da engenharia, teoricamente, né? Seria um caminho mais fácil financeiramente. Sim. É aquele papo, né? E às vezes, até as pessoas falam assim, você teve coragem de seguir na música, né? E eu falo que eu não tive, foi coragem de não seguir, porque era muito forte, entendeu? Então, na época da faculdade, eu lembro que quando me ofereceram um emprego de estagiário, um professor meu me ofereceu um emprego para estagiar numa empresa de um outro professor. Isso era em engenharia civil, né? Então, eu já estava no final do curso e eu neguei. E aí foi ali que eu falei, cara, o meu negócio é esse mesmo. E eu lembro, eu cheguei a fazer show na PUC, um festival acho que era da Brahma, uma cerveja dessas aí, que correu as universidades, e eu estava começando a tocar com Ed Mota.
Então, engraçado, eu lembro das pessoas assim, vocês é de Mota, dentro da PUC. Aí eu subi, eles disseram, cara, o que você está fazendo aí, cara? E os caras não sabiam e tal. Enfim, então eu tenho essa coisa da improvisação, como eu disse, né? Até na vida. Só que isso é um assunto interessante, né? Assim, sobre esse negócio de transcrever solo e tal. Eu sempre ouvi muito falarem que era muito importante, eu acredito que seja mesmo, mas é aquele negócio que a gente falou, o músico tem um temperamento que não pode ser esquecido, né? E eu comprei muito livro de solo de fulano, de ciclano, não sei o quê, mas não tirava nenhuma frase. Eu não tinha estímulo para fazer. Sim. Como eu não tinha... Porra, eu sou super fã do Jimmy Hall, mas eu queria fazer o meu negócio. Sim, coisa desde criança era assim, né? E aí você fala, pô, você não conhece, você não toca solo de ninguém? Eu falei, não, mas eu sei um monte. Eu canto eles do princípio ao fim, entendeu? Eu canto mesmo. Inclusive, eu comecei a improvisar cantando. Meu pai botava... e aí, enfim, tentando amarrar o nosso assunto assim, foi aí que eu comecei a ir pro jazz e pra música brasileira. Porque no rock eu não assim, engraçado, eu não tinha muito estímulo de cantar melodia. Eu tocava guitarra. Mas quando eu sentava para ouvir música com meu pai, ficava rolando som e eu ficava cantarolando coisas, entendeu? Então, quando eu comecei a realmente tocar guitarra, o meu desafio era tocar na guitarra o que eu cantava. Entendi. Entendeu? Continua sendo o meu desafio. Mas eu acho legal o que você falou sobre essa questão de transcrição, porque eu também não sou tanto dessa escola de transcrição. Mas assim, quando eu fui para Berklee, eu vi muito claramente que tinham 2 ou 3 vertentes, sabe? Tinham aqueles professores, cara, eu fiz aula com Ed Tomassi, não sei se você já ouviu falar desse cara. Não. Enfim, ele mandou, na época ele passou mal e teve que enviar um outro professor, mas o cara exigia que toda semana você trouxesse um solo transcrito para você apresentar para a turma, né? Ele até passava os solos dele, já tinha até uma tabela de níveis de solo. Então existe essa galera que é muito fissurada. O Mike Stern é dessa... Depois eu te conto uma história com o Mike. Mas, deixa eu fechar essa conta porque eu acho que é legal. Mas tem também uma outra escola que é mais equilibrada, que transcreve alguma coisa aqui ou outra ali, mas uma galera que também é mais desprendida. Eu sou também mais desprendido, cara. Eu não sou desse negócio de ficar tirando nota por nota. Eu tento mais entender a ideia e já adaptar para mim. Eu acho assim, eu dou aula também, né? Então, o que eu falo com os meus alunos, assim, todos que passaram lá por mim e tal, enfim, pelo menos essa é a minha convicção. A gente tem que respeitar quem a gente é. Uhum. Né? Então, a gente colhe informação em tudo quanto é lugar e, pelo menos, é assim que eu fiz e venho fazendo, né? Eu acho que a música é uma extensão da gente, né? Deveria ser, né? Porque daí fica mais natural. Então eu vejo muita gente tentando ser o que não é internamente, sabe? Sim. E eu acho que todo mundo passou por isso, eu também. Eu fico, você tá um troço que você admira muito, né? Você fala, nossa, olha só que coisa. Por exemplo, essas pessoas são muito fluentes no instrumento, né? Toca tudo plano, tudo assim, é tudo quase asséptico, né? E às vezes, assim, eu admiro essa fluidez, mas aí é engraçado, assim, porque eu nunca vou ser assim. Porque eu não paro para ser assim, eu não paro para estudar para ser assim. Eu penso muito nas coisas. Então, enfim, quando eu era bem garoto, eu tive um dia esse insight assim, falei, ué, é bom admirar, mas é bom também perceber que não é o seu caminho. Você sofre a vida inteira, né, cara? Até porque os caras que eu ouço, a emoção que chega a mim não é assim, é de outro jeito. E cada um vai ouvir música de um jeito seu. Sim. Então eu falo para os meus alunos assim, seja quem você é. E investe nisso, sabe? Agora, tem que ter coragem, e acho que a palavra é essa mesmo, de assumir. Falou, pô, é isso, meu caminho é esse. E vai nessa. Eu lembro que, rapidamente, assim, são troços que às vezes eu abordo,
E acho que também é uma coisa um pouco polêmica, né? Eu ouvi muito que assim, você tem que desenvolver sua própria voz para ser um artista, não sei o quê, parará, não sei o que lá. E falavam isso comigo porque eu acho que por causa disso, né, de eu ir achando do meu jeito, esse negócio de cantar, não sei o que lá, eu acabei desenvolvendo uma forma de tocar minha. Assim, então as pessoas falam, pô, escuta 2 notinhas, eu sei que é você. E como isso fosse um ponto positivo. Cara, hoje, depois de tanto rodar aí, eu posso dizer com convicção, para mim, que isso não é um ponto positivo, isso é um ponto que pode ser usado de maneira positiva ou não. Então, assim, quando você tem uma forma particular de lidar com as coisas, use. Quando você não tem, use do outro jeito. Eu já deixei de me colocar para trabalhos que eu sabia que eu não ia me encaixar por causa disso. Entendeu? Sim. Porque não é o meu caminho. Então, eu acho que o perigoso é você ficar dando murro em ponta de faca de coisas que não são naturais para você. Eu posso te dar uma lista de músicos extremamente bem-sucedidos que não tem uma forma própria, que não é um cara que você escuta e fala, é ele. Mas é um cara super bem-sucedido, feliz com a carreira que tem, porque tem isso também. Você tem que ser feliz, sabe? Eu acho que o caminho é esse. E quando você fica tentando ser o que você não vai ser feliz. Não tem jeito, cara. E sabe o que acontece? Eu acho que quando você fala assim, cara, você tem que buscar aquilo que é seu, né? Eu acho que também tem um outro ponto nisso. Por exemplo, tem um quote do Dizzy Gillespie que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, cara, eu demorei a vida inteira para tocar como eu mesmo. Ele disse que ficou a vida inteira tentando tocar como outros caras. Demorou a vida toda e depois falou assim, cara, eu não sou nada disso, eu sou esse cara aqui. Mas a gente, como ouvinte do outro lado, não conseguiu entender essas rupturas que ele fez. Aí o Steve Lukather falou assim, demorei minha vida inteira para descobrir que não era um shredder, um cara de tocar fritação. E você ouve ele tocar a vida inteira, ele fritou. Mas ele sempre achou, cara, sempre teve dificuldade, eu soava sujo. Talvez isso também seja uma luta mais pesada para algumas pessoas do que para outras, né? Esse desprendimento de falar, pô, cara, esse negócio de tocar com essa precisão não é para mim. Você não acha também que talvez para algumas pessoas seja difícil esse rompimento de não querer se basear em algumas coisas para tentar olhar para dentro e achar essa própria voz, assim? Não digo voz de particularidade de tocar, mas como eu sou. Eu acho que sim, porque isso é assim na vida, né? A gente está falando de música, mas é a forma de vestir, é a forma de se comunicar, né? É óbvio que você está sendo influenciado o tempo inteiro por tudo que está em volta de você. Mas aí volto a falar da personalidade, né, de cada um. Tem gente que abraça um caminho, pô, eu sou assim e vai. Tem gente que fica num conflito a vida inteira. Para mim foi importante, tem um livro, cara, que para mim, assim, sei lá, é como se fosse uma bíblia da música para mim, assim, que é o livro do Mick Goodrick, o Advancing Guitarist. Isso daí foi um livro assim que mudou tudo. E eu vou te ser bem sincero, assim, certamente você conhece o livro, você está falando. Eu falando dele 2 anos. Pô, aí. Então, parabéns. Você é um cara que eu adoraria ter algum tipo de contato, mas assim, aquele livro dele, quando ele fala da parte mais musical, teórica, não sei o quê, eu pulei tudo, para ser bem sincero. Eu li, mas assim, agora o bate-papo, quando ele escreve as coisas, para mim foi espetacular, porque ele abordava várias situações que eu fazia de maneira intuitiva, empírica, e eu vi um cara daquele quilate falar, olha, isso, tudo bem fazer isso, entendeu? Sim. Aí me deu um aval, né? Exatamente, um aval. Então, eu acho que eu, às vezes, sempre quando tem convite como você me fez de falar sobre minha trajetória e tal, eu gosto de falar sobre esse assunto assim, porque talvez alguém escute e isso soe como, sabe, pô, tá bom, eu gosto de... Pô,
Eu adoro Steve Vai e adoro tocar, copiar e fico feliz tocando. O cara tá feliz, tá arrumando um jeito de levar a sua vida assim. Onde está o problema? Ah, não, eu tenho que ter uma voz própria. Cara, onde é que está escrito isso? Entendeu? Então, às vezes você fica tentando fazer uma coisa que não é você. Entendeu? Então, esse livro, para mim, putz, esse cara é um... Pô, depois você comenta as coisas comigo. Não, ele assim, acabou de se aposentar, cara. Ele já estava bem mal-humorado, assim, dando aula, Quando eu estudei com ele levava um canivete, cara, pra sala e falava assim, poxa, olha só, cara, eu tenho vontade de cortar o dedo de vocês, porque não é possível que vocês não consigam fazer isso. Ele já estava bem saturado no final ali. Eu imagino, É engraçado, né? Porque quando você lê alguém, né? Você, de certa forma... Principalmente quando essa pessoa escreve bem, eu acho que é o caso dele, né? Não sei se foi exatamente ele que escreveu, mas eu acho até que eu conheço, sabe? Você fica uma impressão. E ele me passou uma coisa assim dele ser um cara extremamente inteligente, extremamente profundo. Sim. E assim, e muito amplo. Então eu imagino que um cara desse, para você lidar com pessoas completamente distintas o tempo inteiro. Muito introspectivo, não casou, não teve filho. Tipo, você tá com 80 e poucos anos, sozinho. Ele foi um cara que realmente traçou uma maneira de viver de muito isolamento, um pouco bipolar, assim. Você sente, tem dia que ele tava bem pra caramba, tirava meu boné, botava na cabeça dele, tem dia que ele passava e não falava contigo. Pois é. São esses caras meio ponto fora da cor, né? Porque assim, sabe lá o que tá por trás também, né? E ele teve muito dessas lutas que você tá falando, tanto que ele não toca com palheta, né? Ele falou assim, cara, não consigo tocar com palheta. Ele abriu mão. Exatamente. O Abercrombie fez isso também. O Rich Coates fez isso. Pô, bicho, então, assim, eu acho que ainda mais hoje, né, Matheus, que é muito, assim, informação que, pelo amor de Deus, é muita informação. E aí, até repetindo aquilo que a gente comentou também um pouquinho antes, eu sou daqueles que eu acho que, assim, a quantidade de informação é sempre bem-vinda se você desenvolve uma capacidade de pensar através da sua capacidade sobre absolutamente tudo que chega a você, independente de quem fala, independente de nada. O que importa é o conteúdo. Chega para você, foi o Matheus Stalin que falou, foi o João que falou. Não interessa, falo para os meus alunos, cara. Eu estou passando um negócio para você, pensa a respeito. Se couber na tua mochila, usa. Mas ou então, e por favor, se não, discuta comigo. Já aconteceu, e várias vezes, e provavelmente vai acontecer outras tantas, das pessoas me mostrarem coisas que eu não estava vendo. E o convívio é bom por causa disso. Né? Então, assim, isso vale para a vida de um... Né? A gente está falando de música, está falando de vida. Né? Então, assim, pega esse tanto de informação e pensa a respeito. Não dá o passo sem pensar. Porque quando você vê, você já andou, sabe? E aí você fala, ai meu Deus, era para ir para lá e eu estou andando para cá. Então, antes de dar, pensa. E eu acho que o problema desse acúmulo de informação é como você falou, né? Você vai atropelando, vai pegando um monte de coisa, vai absorvendo um monte de coisa e no final você está raso, você está estreito e não pegou nada. Você não ouviu uma música até o final. Sim. Você não entendeu. Aí hoje você vai... um disco, quando a gente pegava um disco, botava na vitrola, o disco tinha um conceito. A capa do disco, né? Você ficava... Eu lembro, eu botava o disco, ficava lendo o encarte, quem tocou, o que fez, não sei o quê. Aí você entende mais o artista. Hoje é tudo é tudo muito rápido, tudo muito... né? Esse negócio, essa indústria do single, né, cara? Eu não gosto, tá? Eu nunca lancei single. Para mim sempre foi álbum também. Porque essa questão de ter uma concepção, né, cara, o trabalho, né? É um retrato do momento do cara. Você pega os mestres, né? Pô, Miles Davis, cara. Aquilo ali é doideira, né? Porque são vários retratos distintos. Beaches Brew, uma onda psicodélica Woodstock. Agora, cara, Kind of Blue, Jazz Modal. Aí você pega o álbum com o Marcus Miller, Turo, o nome do álbum, né?
É uma coisa eletrônica. Tem uma concepção, imagina se fosse single. Pois é, cara. Mas mesmo que seja, eu entendo, eu concordo totalmente, mas mesmo que seja um single, né? Que você escute ele até o final. nem o single, a galera tá ouvindo até o final. Exatamente, porque é fácil mudar, né? Antigamente você tinha que levantar, ir lá no disco, tirar a agulha, passar para frente, virar ao lado. Então, tudo bem, isso tudo não são ferramentas que estão aí, vão ficar, né? Mas como qualquer ferramenta, é fundamental você saber como usar, né? Mas sabe o que é engraçado? Por exemplo, o celular, né? O Instagram é diferente, o comportamento do Instagram é diferente do YouTube. Por quê? O Instagram, o cara tá com o celular na mão assim. O YouTube, a pessoa consome assim. Só por ser assim, o cara põe encostado em algum lugar, ele vê um vídeo mais longo, uma aula, alguma coisa. No Instagram, não, cara. O cara tá aqui, ele fica muito tentado a mudar logo. Exatamente. Isso mudou o comportamento também, de como você experimenta a música. Exatamente. Loucura. Então, eu acho assim, acho que eu fomento assim, não só os meus alunos, a mim mesmo e a todos que me rodeiam, assim, o pensar. Pensa, sabe? Pensa sobre as coisas. Sabe? Dedique um tempo a pensar sobre as coisas, sobre as informações, sobre o caminho que você está tomando, sobre tudo. Eu vejo assim, a minha relação com música, ela é também é uma coisa pessoal. Por exemplo, eu vejo assim, as pessoas, equipamento, não sei o quê, pedal. Claro, a gente precisa de equipamento e tal. E eu estudo, vou ver, né? Eu gosto de mixar, então eu lembro de eu ver uma vez o Nico Assunção, baixista, né? Alguns aí talvez não o conheçam, né? Mas foi um cara importantíssimo na música, assim, foi importantíssimo para mim. O meu primeiro disco eu gravei por causa dele. Eu estava produzindo um disco do Guilherme Dias Gomes, trompetista, eu novinho. E o Guilherme gostou de umas músicas minhas e falou: pô, você vai lá no estúdio, eu vou gravar essa música, não sei o que, produz aqui, não sei o que e tal. Aí, quando eu vejo, tá o Nico Assunção tocando, ele falou: fala pro Nico aí como é que você quer. Eu falei: cara, eu nem conhecia o Nico, vou falar o que pra ele, né? Ele já tinha me visto tocar com o Mr. Jazz, que foi o primeiro grupo que eu toquei quando eu era garoto, assim, ele ia assistir os caras. Pô, ouvi falar que tem... Ele ia lá assistir. E o Nico, uma vez, quando a gente saiu desse disco aí, dessa produção do Guilherme, ele falou: cara, desculpa, você tem que gravar o seu disco. E quando você for gravar, você me chama que eu quero gravar ele. Ele participou? Participou. Gravou 2 músicas. Não sabia. Aí, então, enfim. Falando nele, porque é o seguinte, uma vez eu estava vendo ele passar o som, fazer um sound check no Mistura Fina, e ele falou com o cara do som: olha, tira tantos dBs de tantos hertz aqui do meu baixo e faz não sei o quê. E eu falei: gente, o cara... Aí eu comprei uma mesa Yamaha, uma OEX, sei lá o que eu fazia umas produções em casa, e comecei a treinar o ouvido para detectar as frequências, entendeu? Eu gosto de ficar mergulhando. Então, eu gosto, é fundamental o equipamento, mas eu sou o tipo de cara assim, que eu tô mais interessado no resultado, assim, enfim, como você falou, na composição, na melodia. Eu sou pirado por melodia. Melodia, para mim, então, melodia e ritmo. Você não é o cara que fica em busca do próximo pedal ou de uma guitarra nova, não tá o tempo inteiro ligado. Eu tenho poucas guitarras. Eu sou daqueles caras que... Isso é o tal do negócio de você respeitar quem você é, né? Eu vi, assim, alguns amigos... tinham 3 Stratos, 2 Teles, não sei o que, Les Paul de não sei o que lá. E eu sempre tive 1, 2. Aí um dia eu pensar a respeito. Falei assim: cara, é engraçado, porque os caras que eu gosto de ouvir, guitarristas, né? Tô falando de guitarristas nesse caso, eles tocam com uma guitarra. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então tem alguma coisa, tem alguma relação isso daí, entendeu? E aí esse pensar foi me deixando mais confortável com o que para mim era natural, né? Então, eu toco com um amp. É óbvio que o amp, eu tenho um Fender Blues Deluxe lá,
Até estou confundindo se é isso não, mas é um antigo, que eu acho, adoro, né? Eu sou da Fender, assim, de amp. E me viro bem com aquilo ali, cara, sabe? Mas tem um negócio digital aqui. Eu não tenho nem... Cara, se eu conseguir timbrar do jeito que eu tô ouvindo na minha cabeça, porque eu acho que isso daí que é o ponto, sabe? Sim. Na música, né? Eu vejo muita gente... A guitarra, o violão é um instrumento, né? Eu falo muito assim para os meus alunos. O instrumento ele serve, na minha opinião, para duas coisas, né? O óbvio, né? Que é você passar para o instrumento o que você ouve internamente, né? E outra, utilizá-lo para trazer novas informações para cá. Ou seja, a matriz de tudo é aqui, tem que ser aqui, sabe? De sonoridade, de melodia, de caminhos harmônicos, caminhos rítmicos. Tem que ser daqui. Você tem que trazer coisa para cá. E aí se vira para passar para o instrumento, entendeu? Mas hoje eu vejo assim, as pessoas... por exemplo, eu lembro de fazer curso de improvisação, já dei vários. E eu lembro uma vez um cara chegou para mim, assim, era uma turma grande, ele fez uma pergunta super bodosa, sabe? Cheio de não sei o quê. E parecia ser um cara gente boa, e eu usei ele, como se falava na gíria, boi de piranha, né? Você bota um cara assim na frente. Aí eu falei, legal, vou tentar te responder essa pergunta, mas antes você faz um favor para mim. Aí toquei dois acordes, assim, canta uma melodia, improvisa uma melodia aí. Não aconteceu nada. E aí eu falei para ele, olha só, antes de você ter essa resposta mais técnica, teórica do assunto, você tem que arrumar um jeito de trazer melodia para cá. Porque senão quem está mandando é o dedo. Tem um problema nisso? Eu acho que sim. Né? Porque aí não é, essa música quase que não te pertence, né? Porque é a mecânica que está indo. É reflexo, entendeu? né? Reflexo. Aí você fala assim... Memória muscular. Mas e os músicos clássicos? Tudo bem. Mas e a interpretação está aqui. Outra escola, tá aqui, né? Mas o som tá aqui, Sim. A interpretação tá aqui. Não interessa se ele tá tocando uma coisa que ele já sabe que vai fazer. Não tô falando só de improvisação, mas a música tá aqui. Tem um negócio rapidamente assim que eu tive um insight agora, cara. Outro dia com um aluno meu, um troço assim que quando você pega um instrumento, toca uma música, né? Começa a cantar uma música, você toca um primeiro acorde e vai no tom daquele, né? Começa, a primeira nota tem a ver com o tom que você colocou aqui, com acorde, né? Pode ser uma música modal, tonalismo modal, não quero entrar nessa, mas você botou um acorde e começa aí você começa com outro acorde. Para você afinar certinho aquela nota que vai combinar com aquele acorde, os músculos da garganta, daqui do esôfago, tem que estar de um jeito para sair aquela nota. Essa nota você está ouvindo aonde? Não tá muitas vezes não está ali envolvida na acorde. Você tá, esse tá, você ouviu lá dentro, cara. É muito estranho isso, porque não é físico, mas você ouve fisicamente. Sim. Tanto que você consegue ajeitar a tua garganta para dar a nota que você está imaginando. Então, se você está imaginando, você está ouvindo. Então, a gente ouve internamente. E isso é o melhor instrumento que o músico pode ter e precisa ser desenvolvido. É como eu vejo, né? Sim, sim. Eu concordo 100%. E é interessante porque eu também sou desses caras. Eu tenho 3 guitarras. Eu tenho uma Strato, uma Tele e uma semiacústica. Eu tenho um amp. Eu tenho 2 amps, na verdade. Um tá ruim. Eu tenho alguns pedais. Mas assim... Você é fleumático, cara, sobre temperamento, assim? Você já estudou sobre isso? Eu sou o quê? Fleumático. Não sei nem o que é. Você está falando muito sobre temperamento. Existem 4 tipos de temperamentos, né? E eu sou fleumático. Eu acho que você também é. Que é muito essa pessoa que olha muito para dentro, sabe? Então eu sou isso aí mesmo. O fleumático, ele não é uma pessoa muito de people, assim, cara. De multidões... bem o olhar para dentro. E isso você vê que reflete em muita coisa. Por exemplo, não ter essa tara por instrumentos. Por exemplo, se você não é apegado, por exemplo, a time de futebol. Não. Então, isso é característica de fleumático, entendeu? Não é apegado à marca, não é apegado a coisas.
E aí reflete nisso, você vê, cara, se eu quero o som. Depois eu quero que você me fale mais sobre isso aí. Não, por exemplo, na minha casa, cada um tem temperamento. Minha esposa, ela é sanguínea. O sanguíneo é aquele negócio, cara, fala pra caraca o tempo inteiro com os outros, liga, a amiga liga, fica meia hora, me conta, do início. E a gente é muito comum, resume aí, cara, né? Tipo, vamos direto ao ponto. É bem característica temperamental mesmo. Mas interessante que, cara, você vê, você quer tirar um som, eu também sou assim. Pô, tem um som. Eu não tô a fim de gastar, cara, 1 hora lendo um manual de um pedal para entender todas as coisas que o pedal tem lá dentro dele. Mas então eu leio o manual. Você leu o manual? Eu leio o manual. Aí acho que vem o engenheiro da parada. Eu leio. E eu agora acabei de comprar 2 pedais. E como aqui é mais difícil de você testar, né? Eu entro no YouTube, vejo, não sei o que, fico assim, 1 mês para achar um que. E aí torço, porque você não testa, torço para que dê certo, assim. Entendi. Mas para mim, assim, eu sei exatamente o som que eu quero. Se eu consigo com aquele pedal, ok. Ou com aquele amp, ou com aquela guitarra. Se não, eu não... Beleza. Agora, eu também tenho um negócio assim, não tem aquele som, mas tem esse. Eu me adapto. Sim. Entendeu? Eu me adapto. Agora, tem certas coisas que eu não dá para se adaptar tanto, né? Mas eu me adapto razoavelmente bem. Porque tem gente que também é assim, se não for esse som, não sei, entendeu? Eu não, daqui que eu faço aqui e tal, dou meu jeito. Entendeu? Sim. Agora é o seguinte, vamos voltar lá pro Ed Mota, cara. Você falou que conheceu o Ed Mota no ônibus. Foi talvez uma das primeiras gigs mais relevantes que você fez? Foi a primeira. Foi a primeira, né? Conta isso aí, cara. Cara, eu tocava nesse Mr. Jazz, que rapidamente foi um cantor que foi tocar na banda do meu irmão, Bernardo, que tocava teclado, toca também, mas ele chegou a tocar, fazer banda, com o pessoal do LS Jack na época, e outros tantos. E um dia eu tava em casa, assim, a gente morava ainda com os pais, isso aqui, e aí eu vi um cara cantando muito, Cláudio Pinheiro, e com uma voz linda. Aí eu já tocava jazz, não sei o que. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio de duo, não sei o que. Aí veio a ideia de montar um conjunto de jazz com o cantor. Era guitarra, bateria, voz e contrabaixo. E a gente começou a tocar. Aí eu tocava no Mistura Fim, fazia fila, um negócio. Aí os caras foram começar a ver a gente, cara. O Nico foi ver a gente, o Ricardo foi ver a gente, Leni Andrade. Os caras diziam, o que são esses garotos que estão fazendo aí? E isso foi o que me lançou no início. E um dos caras que foi assistir, e algumas vezes era o Bombom, o baixista que tocava com o Ed Mota. E um Bombom um dia num show no Gula Bar, que era ali no Marina, ali no Leblon, que antigamente tinha um monte de lugares para tocar, né? Hoje não tem, infelizmente. Mas assim, aí o Bombom falou assim, Castilho, pô, tem um negocinho aí pra gente fazer num fim de semana aí pra frente. Pô, você topa? Aí eu desmontando equipamento, falei, claro, beleza, não sei o quê. Aí um dia toca o telefone, aí ele falou assim, você lembra daquele negócio? Pô, vai rolar aí um showzinho aí no sábado, daqui a uma semana, não lembro, assim, não sei o quê. Aí eu falei, legal, Bombom. Mas onde é com quem? É com o Eduardo. Eu falei, que Eduardo? Eu falei, o Ed Mota. Aí eu falei, pera, como assim, cara? Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, um negócio Ed Mota assim. já estava estourado. Já, era o Entre Ossa, entendeu? Que era o Paulinho guitarra e o Fernando... Era o Paulinho e o Fernando... Não, era o Paulinho e o Comprido, o outro guitarrista. Era a banda Comprido, Luiz Fernando, que eles tocavam os dois, Paulinho guitarra e Luiz Fernando, eram 2 guitarras. Lulu Martin, Claudinho Infante e o Bombom e o Ed. E ele falou assim... Aí eu falei assim, aí naquele telefone, eu falei, tá. Eu falei, caramba. E eu na PUC. Tipo, época de prova, assim. Aí ele falou assim, aí, beleza? Aí é aquele 1 segundo que você fala sim ou não. Eu falei, beleza, né? Então, beleza. Pô, então eu vou falar, de repente, vou falar com o Comprido, aí você combina de encontrar com ele, aí ele te passa os lances. Aí eu falei, tá, assim, bem... Aí desliguei, eu falei, cara, que... Bom, resultado, eu fui pra casa do Comprido, nem conhecia ele. Conhecia ninguém. Tava começando, né, cara? Aí, o Comprido mostrou,
Manuel é assim, ó. Aí ele botava um cassete, tocava um pedacinho. O Entre Osso é assim, tocava um pedacinho, não sei o que. Eu falei, cara... Aí eu ficava ouvindo assim, mas quase anestesiado, sabe aquele negócio? Eu falei, cara, eu tô lá, bicho... Agora como é que eu vou sair dessa, né? Aí no final ele falou assim, bom, então é o seguinte, cara, tá aí. Aí o pessoal do escritório vai te ligar o dia que vocês vão viajar. Eu falei, pô, mas não tem ensaio? Não vai dar para ter ensaio, não sei o que. Eu falei, cara... Aí eu fiquei louco, cara. Fiquei debruçado naquela fita, não sei o que, ouvindo o disco e não sei o que. E aí, pô, chegou o dia, eu entrei no ônibus, a gente indo para Ubatuba para 30 mil pessoas. Foi um show numa praia. Foi a primeira vez que subi num palco para tocar com um cantor, assim. E aí conheci o Ed no ônibus, o Claudinho Infante, o Lulu Mato. Não conheci ninguém, cara. Eu falei, cara, eu lembro do ônibus saindo assim, eu falando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, cara. Mas a galera te tranquilizou? Cara, eles tá, bicho, eu confesso que eu fui, assim, eu tava anestesiado, eu não sei exatamente. Eu tava doido para aquilo acabar logo, entendeu? E eu lembro que eu fiquei no mesmo, a gente dividiu o quarto, eu e o Bombom. Eu lembro da cena do Bombom indo tomar banho, assim, porra, beleza, Castilhão. E eu, cara, assim, passando mal, dor de barriga, não sei o quê. Só que deu tudo certo. Porra, graças a Deus deu tudo certo. E não podia ler. Porque o Ed falou... Aí eu botei um caderno que eu fui fazendo as anotações, que o Podre, que era o Hold, o apelido dele era Podre. O Podre, eu falei, cara... Ele falou, Castilho, isso eu conhecendo todo mundo. Ele falou, o cara foi com a minha cara, falou assim... Quando mudar de música, eu venho aqui, passo a página para você. Aí botei embaixo, assim, para dar uma mini lembrada. Né? Paulinho Guitarra foi, porra, um doce de pessoa, como é sempre, né? Então todo mundo foi muito legal comigo e deu certo. Aí o Ed foi para os Estados Unidos. Foi aquela época, acho que foi o último show do Entre Osso. Você só fez um show? Fiz um show. Aí ele foi para os Estados Unidos. Aí ele voltou, que aí ele foi para os Estados Unidos, aí pirou com a música brasileira, não sei o quê, e voltou querendo um trabalho que mesclasse música brasileira, jazz e a onda dele. Aí mudou de banda. Aí lembrou de mim e mandou me chamar. Qual álbum foi? Não foi álbum. Foi. A gente começou a fazer... Não foi álbum. Foi um show que a gente rodou aí, cara. A gente tocava Hermeto, aí tocava Beatriz, do Edu... Cara, era um show assim bem interessante. Então ele mexeu com a banda. E aí foi ali que foi primeiro contato com, né? Primeiro disco que eu gravei foi com a Nana Caymmi, um disco de bolero. Gilson Peranzeta, Luiz Alves. Eu não conhecia ninguém, cara. Entrei no estúdio e falei, gente do céu, me descobriram aqui também. Putz. Mas quem te chamou, né? Você lembra? Cara, quem me chamou foi o Bernardo Bittencourt, que era filho do Raimundo Bittencourt. O Bernardo já não está mais aqui com a gente, mas é do Raimundo Bittencourt, que era o produtor. Porque eu também tinha uma banda, cara, chamada Mr. Groove, que era com o Ciro Cruz, Renato Massa, Fabiano, era uma coisa meio pop, assim. E a gente gravou nesse estúdio, que era do Raimundo e do Menescal, Roberto Menescal. Então ele me conheceu. E aí, sei lá por quê, eu sabia que tocava jazz também, não sei o quê. Tá precisando de um guitarrista aqui. Aí ele indicou, me ligaram, eu topei. Eu falei, gente, bolero, não sabia nem como é que era. E só tinha guitarra, né? Só tinha guitarra. Eu levei guitarra, cara. Foi assim. E aí? Tinha que gravar violão? Aí hoje, cara, hoje eles falam, pô, muito legal. Eu lembro do Nelson Aires, cara. Um dia eu encontrei com ele numa situação, pô, muito legal aquela tua leitura. Eu falei, ai. Na hora do estúdio ninguém falou, ninguém perguntou se não tinha um violão? Não, ninguém perguntou nada, cara. Eu cheguei assim e fui aos trancos e barrancos indo ali, mas eu ouço. Porque tem isso, né? A música tem esse negócio, né? Às vezes você fica ali, mas quando você tá ali, a coisa te abraça ali, você vai nessa. Enfim, deu certo, né? Mas as inovações surgem assim, né? Quando você traz uma coisa que não é daquele métier e coloca, né? Foi lá e funcionou, cara. Sei lá. E depois da KM, o que rolou depois? Você lembra assim?
que foi mais relevante pra gente? Ah, cara, aí eu fui, né? Eu voltei pro Ed, eu fiz direção musical da Sandra de Sá, fiquei um tempão com ela. Tocava E fazia direção musical. Aí depois voltei pro Ed Mota, ele pediu para fazer direção também. A direção do Ed Mota não era exatamente uma direção musical, né? Ele não ia poder estar nos ensaios no início, ele mudou banda, e eu era o cara que tinha essa coisa de harmonia, que o Renato Massa também ia continuar na banda, mas mudou os outros músicos, então ele falou, pô, vai organizando os ensaios até eu chegar, entendeu? Sim. Como se fosse um diretor musical. Mas o Ed é aquele que, não, isso é aqui, o voicing é esse, ele é bem assim... Ele é brabo. Aí, cara, depois de Djavan, né, em 96, 97, eu gravei o Bicho Solto. Então vamos lá, vamos parar aí, porque o Vini veio aqui, né? E o Vini falou que ele foi fazer uma audição para tocar com o Djavan. Não sei se você sabe essa história. Ele falou, cara, me chamaram para fazer uma audição e eu não peguei a gig. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu era muito roqueiro, eu acho, assim, e eles escolheram o João Coachillo. Ele falou assim, acho que foi uma boa escolha, porque o João era mais aberto, assim, vamos dizer, a outros estilos. Eu falei, pô, cara, legal você falar isso dessa maneira, né? Mas então tem essa ligação, cara. Mas, cara, eu não sei, sabe por quê? Porque é o seguinte, a audition, por exemplo, às vezes as pessoas são meio assim, que é audition? Não sei. Cara, eu acho a audition espetacular, porque se você é chamado para fazer uma audition, é porque ninguém tira do nada isso, né? Então, existe um estofo para você estar ali. Agora, você tem que encaixar com a música. Sim. Você tem que encaixar com os músicos, né? Você tem que encaixar com a personalidade das pessoas também. É tanta coisa extra musical que é fundamental, entendeu? Então, assim... E eu já conhecia a música do Djavan. O Djavan foi a música do Djavan foi uma música que juntou, assim, como com o Ivan Lins, né? Toquei com o Ivan Lins também um tempo. Sim. Assim, eles são músicos, né? Então, a minha porta de entrada para MPB foi Djavan, Ivan, sabe? Tom, entendeu? Aí, porra, Menescal... porque os caras eram músicos, aí depois você vai ampliando. Então eu já conhecia a música do Djavan, já tocava com o Paulinho Calazans, que é o Paulinho é o braço direitaço lá do Djavan a vida inteira, né? Sim. Então eu me dou muito bem com o Paulinho tocando, porque tem isso também. A gente, assim, outro dia eu vi, perguntaram pro Paulinho, falou, pô, como é que é você tocar com Castilho? Ele falou, parece ter um cabo MIDI juntando a gente, mas tem mesmo, assim, são coisas que não dá para explicar, né? Então, o primeiro álbum foi o Bicho Solto, você gravou... Do Djavan, Você gravou o álbum todo? Gravei. Todas as guitarras ali? Acho que foi, porque aí veio ao vivo, aí o Max entrou no ao vivo, ou ele entrou no... Não, acho que... Cara, eu sou... mas isso também exigir demais. Não, mas show com o Djavan, quando eu comecei a fazer show, já era com o Max. Já era com o Max, entendi. Porque antes de você foi o Torquato, né? Foi o Torquato. Entendi. O Djavan teve vários de guitarristas, né? Mas há muito tempo ele não trabalhava com guitarra. Aí o Glauton Campelo, que também não tá mais aqui, tenho maior saudade dele. O Glauton uma vez me encontrou numa loja de música, cara. Ele falou assim, ele foi fazer uma turnê com o Djavan, porque o Calazans foi fazer com o Gil, e o Glauton sempre também com o Djavan. Ele falou, cara, ele foi fazer uma turnê no exterior. Ele falou assim, como é que você tá de trabalho aí? Eu falei, cara, tô aí, porque eu tocava com a Tânia Alves, eu toquei bolero. Eu falei, bicho, toquei com muita gente assim. E aí eu acho que eu tava fazendo alguma coisa com a Tânia na época, não lembro. Aí eu falei, não, cara, tô relax, tá? Mas por quê? Ele falou, não, cara, acho que vão te chamar lá do Djavan. Eu falei, como assim do Djavan? Não, porque ele andou falando de você no meio da turnê, que te viu tocar não sei aonde, que não sei o quê. Isso antes da audition. Entendi. Você lembra mais quem participou dessa audition? Eu nem sabia que o Vini tinha participado. Eu não sabia, não. Eu acho que o Bernardo Bozizzi ou foi o Vini. Cara, olha, tem umas coisas assim que minha memória é meio seletiva, assim. Quando precisa guardar alguma coisa, eu guardo. Quando não faz, eu acho que ela dá uma... eu nem sei se
quantas pessoas, não lembro. E aí você saiu em turnê, você ficou bastante tempo, né, cara, com o Djavan? Eu fiz algumas turnês com ele. Fiz acho que umas 5, 4. O ao vivo foi você também, né? Fui eu. Aquele duplo ao vivo, né? Eu e o Max. Porque esse álbum aí, caraca, foi aquele álbum assim que tocava do sul ao norte, ao nordeste. Que realmente foi uma época interessante que o ao vivo estava muito em alta. E, pô, o Djavan, né, meu amigo? Não falta música, né? Não, agora até lembrando, cara, não, o Max estava no Bicho Solto, sim, claro. Claro. Pô, aquele do Eu Te Devoro, sim. É o Max. Sim, eu faço umas guitarras, outras coisas. É o Max, claro. É porque eu lembro que tinha duas guitarras ali. Eu comecei, agora eu tô lembrando, eu comecei a gravar sozinho o disco. E aí o Djavan resolveu chamar o Max no meio. Entendi. Entendeu? E então você entrou no Bicho Solto, depois do Bicho Solto já foi o ao vivo? Foi o ao vivo. Já foi ao vivo, você continuou ali. Depois, você lembra o que foi? Depois do ao vivo. Não, eu gravei, acho que o Vidas pra Contar também. Gravei uma música que foi extra num outro disco, é uma música chamada Maledeto, que era de um outro disco, mas foi um extra, eu gravei, sim, ele me chamou para gravar. Aí depois o Djavan ficou uns 2 ou 3 anos. Aí agora álbuns. a gente gravou um outro, né? O Djavan gravou um disco agora na pandemia. Que qual é o nome mesmo? Que é não escuro, tem nome, né? Não. Não, esse é o Vesúvio. Que o Torquato gravou, mas ele não pôde fazer a turnê e aí me chamaram para fazer. Aí você entrou e já gravou o álbum também, novo? Não, aí o novo gravou, o Torquato gravou umas e eu gravei outras. Já lançou esse álbum? Não. Tá mixando aí. Tá mixando, entendi. Mas você, então... Aí o Max gravou também, que eu soube. Tem alguma... Eu acho que ele chamou quase todo mundo, assim, que trabalhou com ele, assim, ele chamou pra... Tem alguma coisa diferente nesse trabalho aí que não é peculiar do Djavan, assim, desse último álbum? Não sei, eu não ouvi o álbum. Eu gravei 2 músicas. Tá. Acho que gravei 2 músicas, não sei. Cara, é porque assim, o Djavan, quando ele grava, assim, não tem letra ainda, né? Tem melodia, as coisas ele vai arranjando as coisas assim. Fala então ainda não sei. Cara, isso aí é interessante porque eu ouvi falar que ele põe a letra no estúdio, né? Não, ele faz a letra depois. Ele canta uma melodia. Canta a melodia e faz a letra depois, né? Faz a letra depois. Cara, isso é muito doido, né? Porque isso é a letra. Você fala assim, caraca, mas, cara, é engraçado. É como composição, né? O que te inspira para fazer composição? Qualquer coisa. Né? Às vezes é uma sequência harmônica, às vezes é uma melodia que vem na cabeça, às vezes você pega uma coisa que você está, sei lá, estudando, não sei o que, opa, isso é um negócio interessante, te dá um ponto de partida. A gente estava conversando daquele meu disco chamado Percepções, o que me inspirava eram fotografias, entendeu? Sim, mas sabe o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque quando o cara é um grande letrista, normalmente ele é muito focado na letra, ele tem cadernos e cadernos, anotações. Quando o cara é um compositor do Lobo, só compõe melodia, é de Mota. Mas o cara, ele compõe a harmonia, compõe a melodia. É o processo dele. E chega na hora da letra, ele não pensa na letra. Mas, de novo, olha só como é que é. De novo, né? Você pega assim, esses caras. Antigamente, isso é interessante, eu acho também. Quando a pessoa. As pessoas que têm uma forma pessoal de tratar a música, né? Eu estava falando isso com relação a mim, mas o Djavan é um cara também que tem uma forma muito pessoal de tratar a música. Antigamente, a gente que tem essa característica, vamos dizer assim, é mais fácil de você desenvolvê-la, né? Era mais fácil de desenvolver essa característica no passado, porque o processo de descobrir e de ter acesso a outras informações era muito difícil. Hoje está tudo na mão. Então, eu falo um pouco desse assunto também, normalmente, quando tem esses bate-papos, porque as pessoas que têm isso dentro delas, essa individualidade, hoje em dia é mais difícil de colocar de descobrir, inclusive, eu acho. Então, por isso que eu acho importante pensar a respeito, sabe? Não se deixar ser bombardeado por tudo isso que está acontecendo. As redes sociais, fundamental, uma ferramenta maravilhosa, mas cuidado para não ser, sabe, ser engolido por isso daí. E aí, às vezes,
como você disse, como é que é o temperamento? Como é que chama? Fleumático. Fleumático. Uma pessoa que tem essa... Que você, de novo, quero saber mais sobre isso, mas assim, eu sou muito de olhar para dentro. Muito, assim. E tento desenvolver essa coragem mesmo de olhar para dentro. Tem que ter coragem, né? Para se mexer no próprio lodo, que todos nós temos, né? Então, assim, hoje em dia, com esse bombardeio, é mais difícil de olhar para dentro. E mais ainda, de ter coragem de dizer, eu sou assim, cara. É isso, entendeu? O que temos para hoje é isso aí, entendeu? Sim. E aí você acaba não conseguindo desenvolver. O Djavan é um cara que tem um jeito dele de fazer música. E eu já, quantos anos, né, fazendo coisa com ele, assim, e ele é o jeito dele, cara. Ele martela. Então a gente vai lá, peraí, toca isso daqui. Aí ele canta uma melodia, aí você tira e toca. Não, agora faz isso aqui. Então, agora bota um negócio teu. Ele é a forma dele. Quando você põe guitarra, ele tá lá presente? Sempre. Ele não deixa, não dá aquela autonomia. Não, ele dá autonomia. Não, assim, toda vez que eu gravei com ele, assim, você chega, sai tocando, né? E se ele tem uma ideia, e quase sempre ele tem, ele fala, olha, não, vamos fazer isso aqui, ó. É o tal do ouvir aqui dentro, entendeu? Sim. Isso é fundamental. Então a gente ali, posso falar a minha experiência, né? Mas você toca e algumas coisas que você toca inspira ele para outras, ou ele vem com outra ideia, ou então não, vamos fazer por aqui, enfim. Eu, particularmente, cara, o artista que eu mais gosto da música brasileira é o Djavan, que, cara, eu fui obcecado por Djavan uma época de tocar todas as músicas. Então, assim, eu tenho muita curiosidade para trocar essa ideia por eu ser um grande fã, assim. Não, e ele tem uma forma, já que você está falando, por exemplo, ele tem tocado, tem algumas músicas nesse show, já no show passado. Ele fala, João, faz o violão, quero ficar mais livre lá no palco, não sei o que e tal. E aí é um desafio danado, porque o violão que ele toca, ele falou isso, eu preciso desse violão para me carregar, entendeu? Então eu tenho que tentar tocar como ele, o que para mim é bem difícil, por causa daquele negócio. Eu lembro, por exemplo, Linha do Equador. Aí ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço. Então toca aí. Aí eu toquei como eu ouço, né? Sim. Aí ele falou, não é nada disso, cara. Não é nada disso. Não, eu toco assim, pum, os voices tudo bem, mas é a onda, né? Da mão direita. Sim. Aí eu gravei, eu lembro, gravei no celular, entendeu? Para ficar ouvindo e até chegar na onda dele, entendeu? Foi um desafio ali. Super. Aí que tá. Porque eu não tenho essa... Agora, então, assim, talvez para outros ia ser imediato. Pego assim, pum, porque o cara tá acostumado a tirar coisa dos outros. Eu não tô. Mas eu sei ouvir quando tá parecido ou não tá. Sim. Então, para mim é um desafio, cara. Aí agora agora eu peguei. Aí eu toco algumas músicas, eu toco o violão dele, né? Entendi, porque ele não tá afim de tocar violão e cantar, não é afim, às vezes ele quer estar ali mais solto no palco, mas ele toca violão, várias músicas. Aliás, ele toca muito bem. O samba do Djavan, a forma de tocar samba, me inspirou muito, assim, me influenciou muito, porque eu também... Cara, eu estudava num colégio, o Santo Inácio, um colégio... Claro. Um colégio de católico. Aí tinha pastoral, não sei o quê. E lá tinha um violão. Então, no recreio, volta e meia, pegava o violão e ficava eu tocando. E eu tocava as músicas do Djavan, entendeu? E aí foi engraçado que ao vivo a gente toca o Flor de Lis, né? Os dois juntos, né? E era uma música que eu tocava sozinho. E um dia ele falou, vamos fazer uma música junto? Eu falei, vamos. Ele falou, você conhece Flor de Lis? Eu falei, conheço. Então vamos fazer essa. Aí a música é muito estranho, né, cara? Porque às vezes eu me pego assim... Como é que a vida da gente guarda umas surpresas, né? Então, você nunca imagina que um dia, nunca. Tava falando do meu pai, né? Meu pai, a gente ouvia música, ele falava do Elmir Deodato. Falava, olha esse cara. Ele conheceu o Elmir quando o Elmir era garoto. Ele falou, olha o que esse cara fez, não sei o que, olha isso, não sei o que. Eu ouvi o Zaratustra do Elmir, não sei o que. Aí, tempos depois,
Aí eu lembro eu tocando com o Elmir no palco, assim, aí eu olhei pra ele, aí você volta, cara, eu tava lá no sofá, eu pequenininho ouvindo aquilo, que a música é muito doida, né? A música não, né? A vida, né? Como é que é os encontros, né? Porra, eu era louco pra estudar na Berkeley, cara. Na Berkeley, né? Porque é Lee Burke. Berkeley. Né? Que é o nome do cara, né? De Bruce Lee, né? Lee Burke. Aí... E eu lembro que meu pai já tinha feito, como a gente falou aqui, aí eu recebia, meu pai mandava aquelas carta. brochures enormes. Eu ficava doido. E não rolou de ir e tal. E, cara, um dia fazendo uma turnê do Djavan pelos Estados Unidos, aí o show de Boston, onde é que era? No Performance Center, né? Que ano que foi isso, você lembra? 2000, começo dos anos 2000. Porque eu lembro que eu já não. Eu estudei lá um pouquinho depois. Aí eu falei, cara, olha como é que eu vim parar aqui, né? Aí andei um pouquinho, visitei, olhei ali. É muito doido. É engraçado porque você tá aqui, semana passada veio o Sérgio Morel, na outra o Vini e na outra o Torquato. E é impressionante como vocês se relacionam assim na cena, sabe? Entra o Torquato, sai o Torquato, entra o João. Aí o Vini tava ali, se não foi o Vini... Então eu vou te falar, o Morel, ele me lembrou de um troço que eu esqueci. Eu estudei... eu estudei com um cara chamado Flávio Medeiros, quando eu tinha uns 15 anos. E era um cara que ele tinha vindo do DIT. Essa época explosiva do DIT da década de 90. Né? E ele foi até parceiro do Nelson Faria, eles estudavam juntos. E ele dava aula numa escola chamada ProArte, lá em Laranjeiras. Eu lembro. Lembra dessa? E ele era assim, todo mundo que queria estudar guitarra queria estudar com o Flávio. E o Flávio não tinha horário. E quando eu falei com meu pai que eu estava afim de estudar, quando ele me deu aquele caderno, não sei o quê, eu fui na ProArte, eu morava ali perto. E aí eu soube que o Flávio Medeiros tinha um cara no meu colégio, um ano acima, Milton, esse cara. Ele namorou minha prima. E ele era o guitarrista do colégio. E ele tinha uma Gibson Les Paul. Eu lembro que quando eu vi uma Gibson Les Paul na minha vida, assim, é porque as pessoas não sabem como é que era antes. Eu chorei, porque eu nunca achei que eu ia conseguir pegar uma guitarra importada, né? E ele estudou com o Flávio. Se eu não me engano, ele estudou com o Flávio. Aí quando eu cheguei lá, na ProArte, o Flávio não tinha horário. Aí eu fui estudar com um tal de Celso. Eu lembro desse cara, não sei o sobrenome. E eu fiz umas 2, 3 aulas. E esse cara teve algum convite para ir para a Europa. E ele ligou para o meu pai e falou, olha, eu sou o professor do seu filho e tal, mas eu vou ter que sair da escola. Mas olha, teu filho tem talento. Ele é bastante talentoso. Então, eu vou arrumar um jeito de botar ele com o Flávio. Olha como é que eu fui parar, bicho. Aí eu fui parar no Flávio. Aí eu falei, caramba, Flávio. Aí beleza. Aí estudei com ele um tempo, aí ele falou assim, olha, legal, aqui na ProArte é legal e tal, mas é o seguinte, cara, tem outras coisas que aqui tem que seguir um esqueminha, vamos estudar lá em casa. Aí, fiquei um tempão com ele, e aí parei. Ele me chamou para ser sub, esse gig não rolou, ai meu Deus, como é que é o nome do cara? Ele tocava com o... o cara da... Não vou lembrar. Mas e não rolou. Aí, tá bom. Aí eu parei de ter aula com ele e fui tentar aula com o Alexandre Carvalho. Alexandre Carvalho, saudoso. Saudoso Alexandre. E tive aula com ele 1 ano e pouco. Aí um dia ele falou, não, deu. Aí eu falei, mas não. Sei lá o que aconteceu lá com ele. Ele falou, não, já tá. Eu falei, eu insistindo até conseguir dele aceitar. Eu fiquei mais um mês. Não, cara, já... Beleza. Aí fui meio obrigado a virar autodidata, assim, porque... Mas aí, outro dia, falando com o Morel, ele falou assim, cara, eu estudava depois de você. Olha só, cara. É mesmo? Você não lembra disso? Eu lembro. Não, quando ele falou, minha Você memória... lembrou eu lembro que eu saía do apartamento e ele entrava. Sacou? E o Morel tocou no LS Jack, que era a banda que meu irmão tocava, que antes era o Rush Cover. Tinha um nome a banda, não tinha? Rush Cover. Era Rush Cover. Rush Cover. Meu irmão tocava. Então, é tudo, cara...
É interessante isso, é porque a galera fala muito de panela. E eu digo, cara, não tem esse negócio de panela. Cara. O que tem é... As pessoas são boas, vão se destacando, vão se relacionando, são boas de conviver. E é claro, cara, você, por exemplo, você toca com o Renato Massa Calmon há anos. Pô, você gosta do cara como músico, você gosta do cara como pessoa. Fechou, cara. Porque, assim, é o tal do... Quando você tem acesso a pessoas que já têm mais estrada, né? Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu sempre falava, cara, isso é a maior panela. E quando eu vi, eu tava na tal da panela. E não é panela. O problema é o seguinte, você tem agora não é mais assim, você tem uma gravadora, você tem um produtor artístico, né? Você tem um produtor musical, você vai ter um arranjador que tem que entregar um disco, você tem que chegar lá e tem que sair gravando. Entendeu? Então ele vai chamar quem funciona. Sim. E é assim que funciona. E aí, quando tem uma oportunidade, se você for bem... Eu lembro que, por exemplo, eu era guitarrista, aquele guitarrista que não toca violão. Tocava violão assim, né? Aí, uma história também interessante. Aí tinha uma loja chamada Music Mall aqui na Barra, do Renato, que era um point, assim, todos os músicos se encontravam e tal. E aí, um dia eu lá, a vida doida, né? Aí chega um cara de cabelo branco, assim, um cara mais velho do que eu, não sei o que e tal. Você é o João Castilho? Eu falei, meu nome é João Lira, o violonista, né? Aí ele falou, vem cá, você tá fazendo o quê? Aí eu falei, eu toco com a Tânia Alves um disco de bolero, um trabalho de bolero. São 2 violonistas, o outro violonista vai sair, você quer entrar? Eu conhecendo o cara no mesmo dia. Depois descobri que ele fez a tour do disco da Nana Caymmi que eu gravei, olha só. Ele veio do Nordeste pra cá, tá bom. Aí fui na casa dele pra pegar de novo, sem ensaio, aquele papo, né? Quando eu cheguei na casa dele, eu tava ouvindo um som de violão assim, cara, a porta fechada, né? Eu falei, pô, perguntar que disco é esse, um troço espetacular. Aí toquei a campainha, parou o som, era ele tocando. Aí quando eu sentei do lado dele, nunca tinha tocado assim, eu já era músico profissional já há um tempo, mas com violonista, assim, sentar. Quando ele começou a tocar violão, cara, quando eu tinha um APX da Yamaha, aquele violão fininho, quando eu cheguei lá, tirei o violão, ele olhou assim e falei, putz. E eu tocava de palheta. Aí quando ele passou o repertório, que era tudo tudo, e eu dobrava com ele a segunda voz. Quando ele viu aquilo tudo, eu tirar a palheta, ele falou, pô, cara, mas você não toca de dedo? Eu falei, não, cara. Pô, mas você... Aí eu fiquei assim, falei, putz, atrapalhei o cara, porque ele já tinha contado comigo para fazer o show. Aí eu falei, olha só, seguinte, enfim, eu te botei numa roubada, eu vou fazer esse show, agora eu vou fazer de palheta, porque eu não tenho técnica de dedo, não dá. Aí ele falou, não, tudo bem, tá, ficou meio assim. Aí, cara, eu fiz o show da Tânia Alves, peguei tudo, estudei pra caramba, deu tudo certo. Aí ele falou, olha, tem mais um show em Brasília daqui a um mês. Eu não tenho como preparar outra pessoa. Agora, já que você me botou... Aí ele foi aproveitando isso, né? Já que você me botou numa roubada, deixa a unha crescer, tenta fazer de dedo. E, cara, eu fiquei nessa 1 ano e meio, quase 2 anos tocando com ela, pedindo para sair. Porque eu vi o som dele desse tamanho e eu não... Só que aí, o que aconteceu? Eu fui chegando, né? Fui chegando. Até um dia, essa história toda para chegar ao seguinte, ele me ligou e falou assim, ô João, tem uma gravação que eu não vou poder fazer, lá na Som Livre, você pode ir para mim? Eu falei, beleza. É que é sempre assim, tá bom. Aí cheguei lá já, mas já conhecia todo mundo, cheguei, era o Ricardo Leão, era a gravação do Emílio, o disco do Emílio Santiago. Foi a primeira vez que eu gravei de violão, como violonista, mas aí eu já tocava, já tinha som de violão. Aí, né? Nessa gravação, e o pior, bom, aí cheguei lá, tal, não sei o que, gravei, funcionou. Entendeu? Aí já começaram a me ver como violonista. E daí para frente, começaram a me chamar direto para gravar violão também. Então, assim, é o tal, por isso que eu tô falando agora da panela. E aí a gente foi chamado muitas vezes
pelo Zé Milton, que é um produtor conhecidíssimo assim, dessas músicas, para gravar os dois juntos, eu e o João. Entendeu? Então, assim, não é panela. Você chegou, funcionou, deu certo. Cara, porque o que eu falo pra rapaziada é o seguinte: o produtor, ele tem a demanda dele, cara. Ele tem que se preocupar com a cantora ou o cantor, com os arranjos. Ele quer que alguém chegue lá para tocar e simplesmente toque aquilo ali, porque tem outras coisas para se preocupar. Então, se encontra as pessoas certas, ele vai estar sempre chamando essas pessoas. Aí a oportunidade que aparece para alguém que está de fora é essa parada. Pô, eu não posso fazer, você vai no meu lugar. E a pior coisa do mundo é você chamar um cara e não dar certo. Porque, primeiro, financeiramente você vai pagar, vai ter que regravar. E fora o mal-estar, né? Sim. Então, assim, isso é outra coisa que no mercado de gravação, quando você é um cara flexível, né? Eu também, como a gente falou, né? Se perguntar, o Castilho é guitarrista de quê? De jazz, de MPB, de funk, é porque eu sempre gostei de música de modo geral, entendeu? E fui tocando as coisas, entendeu? Toco mais ou menos do meu jeito, mas dentro da onda. Então tem situações, por exemplo, eu lembro que eu fui gravar com a Ivete, Samarina, e mais. Eu gravei algumas coisas com a Ivete, mas eu lembro de Samarina. Aí eu era o César Camargo e era o Mazola de produtor. E eu acho que eles fizeram uma confusão. O César chamou o Romero Lubambo e o Mazola me chamou. Aí eu senti, quando eu entrei no estúdio, não estavam me esperando. Eu senti aquele olhar assim, sabe? Aí eu falei, ih, caramba, tem alguma coisa estranha aí. Só que logo depois entrou o Romero. Aí quando o Romero me viu, aí ele falou assim, ih, você aqui? Eu falei, fala, Romero. Ele falou, então eu vou embora. Eu falei, não, vamos os dois. É brincando, assim, né? Porque a gente é amigo pra caramba. E aí, pra eles até acho que não... Acabou que eu gravei a guitarra e o Romero gravou o violão. Então eles tiveram que pagar a caixa dobrada. Mas assim, o importante é funcionar. Entendeu? Tem que funcionar. Né? Você o cara tem que trazer uma coisa pra música ou tem que estar apto para fazer aquilo. O produtor, como você bem disse, isso não pode ser um problema. Não pode ser um entrave. Então tá funcionando, vai chamar aqueles caras. Não é igual o cara, músico de... Agora, quando rola uma oportunidade, por isso eu falo muito para os meus alunos, assim, a música, diferente de outras carreiras, né, a gente nunca sabe o dia que vai ter uma oportunidade. A vida pode mudar assim, né? Então, eu falo assim, vocês têm que, assim, vocês não, né? A gente tem que estar pronto porque ainda não aconteceu. Então, a importância de você estar estudando em casa, estar estudando leitura, estar estudando, tá com a mão em dia, porque é um chamado, cara. Que pode mudar tudo, né? Pode mudar tudo, cara. É interessante porque o Vini, quando estava aqui, eu perguntei para ele, para todo mundo pergunta a mesma coisa, cara, o que você acha que é o diferencial para o cara entrar nesse mercado, começar a gravar? E todo mundo fala a mesma coisa, cara, tem que estudar. Tem que estar estudando, tem que fazer o dever de casa, ter um som bom. Porque muitas vezes a galera que está de fora tem uma leitura de que o caminho, o processo para chegar lá, né, de chegar lá que eu digo tocar com pessoas que são relevantes, estar vivendo nesse meio. Às vezes a leitura da molecada ter uma guitarra muito boa que vai fazer diferença, que não é que não faça. Ter os melhores equipamentos é que vai fazer diferença. Ser o cara que tem a paletada mais limpa, o melhor sweep. E, na verdade, é um bundle, né, cara? É um conjunto de coisas que você precisa ter, mas você não pode ser nunca um empacador do trabalho. Você tem que ser o resolvedor do problema, né? Esse assunto que você falou é muito interessante, cara. Esse lá, eu vou te dizer, dificilmente o cara chega num lugar que ele mira. Acho que talvez nunca, na vida. Isso é interessante. Não faz. Porque a cabeça lá de trás é uma outra cabeça. Eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu não pensei, adoraria tocar com fulano, ciclano, fazer. Nunca, entendeu? Nunca. Tanto que eu até hoje, assim, eu sou um cara que eles chamam de sideman, mas eu tenho meu trabalho próprio. Eu faço música para cinema, para trilha. Dou aula, adoro dar aula. Faço masterclass, não sei o quê. E vou te dizer, assim, dificilmente você sabe como você vai ser feliz antes de viver aquela experiência. Então, às vezes, a pessoa fala assim, pô, adoraria fazer isso. Cara,
adoraria, ia. Então, assim, vá aproveitando as oportunidades que a vida está te dando, sabe? Porque, às vezes, você vai achar, por exemplo, eu relutava muito em dar aula. Muito. Primeiro que eu não achava que eu era capaz de passar por aqueles assuntos que eu te falei, negócio de harmonia, de não sei o quê e tal. Eu falei, não. E eu falava, pô, não sei, eu vou ficar um tempo. Aí teve uma época, cara, que teve um espaço curto, assim, que ficou uma coisa, assim, ficou um espaço mais vazio. E aí tinha um cara, Marcos Lima, ele ficava, pô, dá aula. Eu falei, cara, aí um dia eu resolvi. Falei, tá bom, cara, tô com uma brecha aqui, vamos nessa. Cara, sabe uma coisa? Eu nunca imaginei que eu ia exercer tanta criatividade quanto eu exerço dando aula. Porque nós, artistas, a gente lida com criatividade, é a mola mestra. E dar aula é necessário você ter criatividade. Você vai agir com pessoas diferentes da mesma forma, você bolar uma forma de... Isso é arte também. Então, eu não é, sabe? Eu acho assim, acho mesmo. E eu acho que você tem que aproveitar o que a vida te dá e durante a sua carreira inteira. Porque ali pode mudar. Entendeu? Então você tem que ir... putz, tem uma coisa que curtir fazer. Vai nessa, cara. Vai nessa. E você está falando de dar aula, tem um psicólogo chamado William Glasser, que ele criou uma pirâmide da aprendizagem, né? Não sei se você já chegou a ver isso. Sim, quem me mostrou isso? Num curso num grupo de estudo que eu participo, me mostraram. E lá na parte que ele diz que você mais aprende é ensinando. Porque você consolida muito processos, né? É a leitura, ouvir, não sei o que. Exatamente. Cara, exatamente. Ensinar é muito bom, cara. Isso. Não, e por causa disso também, do estímulo da criatividade. Né? Porque você vai ter que falar coisas de maneira diferente para pessoas diferentes para chegar no mesmo lugar. Entendeu? Então, esse cara que me chamou, eu fiz o livro, eu escrevi um livro, aquele livro Estudando Improvisação, o primeiro, por causa da aula com ele. Porque ele falou, cara, eu queria saber como é que você faz para improvisar. Eu nunca tinha feito essa pergunta para mim. Porque o Flávio, esse primeiro professor, ele veio do JIT com aquelas Bebop Bible, aquele livro que tem um monte de frases. E eu não tinha, eu não tinha interesse em fazer isso. E eu sou muito grato a ele, porque ele mandava eu fazer os negócios, eu não fazia. Mas ele gostava do que eu fazia, ele deixou fazer assim, entendeu? Ele não me forçou a barra. Então eu fui improvisando, é sempre aquele negócio, né, de tentar passar para o instrumento o que eu canto. Esse era o meu barato. Né? Então, ele deixou fluir assim. Só que eu nunca pensei em como eu fui fazendo. Quando o cara chegou e falou, quero saber como é que faz, eu tive que voltar no tempo e estruturar isso de uma forma. Entendeu? Eu fui tentando entender o que eu fiz de maneira intuitiva. Sim. E aí formei um caminho que quando eu comecei quando eu passei, fui testando com ele, né? E o cara fez assim, ó, pá, deu um salto gigante. Eu falei, gente do céu. Aí o cara chamou e com todo mundo que eu fui passando esse caminho, cara, os caras dão um salto gigante. E aí eu resolvi, vou escrever um livro. Só que de novo, assim, é completamente diferente de como foi passado para mim, ou como é passado. Só que tem pessoas que acharam enfim. E aí é o tal do negócio de você bancar o que você acredita e o que você acha que é o caminho, entendeu? Sim, sim. E aí o universo vai dando uma conspirada, né? As pessoas que chegam até você é porque gostam do jeito que você, enfim, como você sou, enfim, aquela. Né, mas por exemplo, você pega o Torquato também estava falando com isso porque eles estavam tendo uma conversa, o Torquato e o Léo Amoedo, sobre ensinar. E parece que o Léo falou assim, cara, eu vou ensinar do jeito que eu sei aqui, porque é desse jeito. O Torquato falou, também do meu jeito. Mas no final das contas, quando você é um artista e você se consagra como, né, um guitarrista, um artista,
quem está lá consumindo o que você faz é para ver o seu ponto de vista sobre o assunto. O George Benson tem videoaula dele. É engraçado, porque você precisa prestar muita atenção no que ele está fazendo, porque a maneira dele de explicar não é muito clara. Mas aí é que tá, isso que eu ia te falar. Nós somos um conjunto de experiências que a gente teve ao longo da vida, né? A gente é um resultado dessas experiências. E eu, como estudei, mexi com parte lógica a vida inteira, para mim foi mais fácil, quando eu fui estimulado por esse cara, pelo Marcos, de eu estruturar isso, assim, sabe, criar um negócio. Aí foi até engraçado, porque esse livro é fininho, cara. O Estudando Improvisação é fininho. Eu mostrei pro meu pai. E meu pai era, além de negócio de músico e tal, engenheiro, ele era físico, ele estudava física nuclear, física quântica, estudava mesmo profundamente e tal. E aí eu mostrei, falei, pai, fiz esse livro aqui, não sei o que, agora ficou fininho. Aí ele falou para mim assim, ele falou, vou te contar um negócio. Eu esqueci o nome do físico que falou isso, que ele me contou. Ele falou que o cara fez uma tese e foi mostrar para uma banca, né? Um cara consagrado. E quando o primeiro examinador pegou, era fininho também, né? Ele falou, mas tem 20 páginas? Aí ele falou assim, me desculpe, eu não tive tempo para torná-lo menor. Pode crer. Eu E já aí, ouvi falar disso aí também. Aí eu falei, putz, então, aí vem o tal do negócio que você falou do temperamento, né? A minha coisa, assim, eu tento enxugar ao máximo, assim, aquele troço bem objetivo, tentar fazer super claro. Então, e eu percebi que eu gosto e tenho facilidade de passar essa informação porque eu confio nela, eu sei onde ela leva, entendeu? Então, quando as pessoas têm interesse e têm essa conexão, né? Porque é importante também ter essa conexão, aí flui. E é bacana porque, na verdade, você continua dando aula, né? Você tem o seu espaço para isso, você está tocando com o Djavan, você está agora gravando o teu álbum, né? Que é... Qual é o nome? Pra que a pressa? Pra que a pressa? Que inclusive, é reflexo de muita coisa que está acontecendo hoje, essa... avidez por mais conteúdo, ter que ser rápido, não ter paciência para ouvir uma música. E será que a galera, quando estiver ouvindo esse podcast aqui, já vai tá tendo as amostras aí? Pois é, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu preciso melhorar nesse meu quesito e em tantos outros, né? Mas eu, quando comecei a botar no Instagram essas piranhazinhas, né, das músicas, né? Inclusive, eu botei o backing track e toquei por cima um pedacinho. Eu fiz isso justamente para me estimular, como você está fazendo agora. Eu te agradeço por isso, né? Botando lenha na fogueira, para eu dar esse passo, né? E eu preciso gravar ainda pouquíssimas coisas. Tem 3 baterias para gravar, são 11 músicas. Eu até botei que eram 10, mas aí eu estava vendo, são 11. E para... enfim, finalizar, aí eu já tenho as músicas que já estão completas, já estão mixadas. Tem quantas mixadas já? Tem 6 ou 7. Já passou da metade. Não, e as outras estão já pré-mixadas, entendeu? Então é só acrescentar as coisas e daí eu vou, conto com a sua ajuda, assim, para entender como é que é a melhor maneira, que eu sou meio devagar nessas coisas, de colocar, de repente, botar música por música. Então, mas aí tem aquele problema do single, do álbum. Pois é, mas eu tô tentando, enfim, o nome desse projeto, né? Porque não sei mais se é um disco, se é um projeto, mas o Pra Que a Pressa justamente por isso, assim, porque, pelo que você falou, né? A gente está nessa... não dá tempo para respirar, todos os andamentos, tudo rápido, todo mundo... E eu assim, eu fui vendo que essas músicas que eu fiz eram... Por exemplo, você pega antigamente, cara... Celebrate good times, come on. Olha o andamento. Né? Sacou? É isso aqui, cara. Hoje é tudo... É tudo... É ruim, é bom? Não é isso. Mas, assim, a gente tá numa velocidade interna. Cara. Muito, muito. Isso daí não é legal, cara. Então, assim, é engraçado porque quando eu comecei a postar esse negócio no Instagram, as pessoas
muitas pessoas, né? As pessoas falam da música, pô, que legal, não sei o quê, mas muitas pessoas comentavam assim, pô, interessante, a gente realmente precisa pensar sobre isso. Porque eu acho que a arte tem isso, né, cara? A gente não sei se a arte tem isso, o viver tem isso, né? De você passar um sentimento que você está tendo, que você acha que pode ser benéfico para outras pessoas, passar isso adiante, né? E para mim é muito importante esse negócio de pensar os seus passos, sabe? E quanto mais rápido você está, menos tempo você tem para pensar sobre eles, né? Então, assim, é uma reflexão de puxar um pouco o freio de mão, sabe? Vamos utilizar essas ferramentas novas, maravilhosas que a gente tem, mas será que a gente está utilizando da melhor maneira para a gente? Então, baixar um pouco a poeira. Eu falo muito com a galera que quando a gente vê os vídeos da década de 60, aqueles shows que tinham de jazz, e tinha também aqueles programas de televisão que estava Miles Davis, tocava, todo mundo fumava na televisão, você lembra disso? Sim. Cara, aquela fumaceira. Passou-se 20, 30, 40 anos, o pessoal falou assim, cara, isso tá matando. É isso aí. Né? Mas antigamente era super cool fazer isso. O que a gente está vivendo hoje, as pessoas já começaram a perceber, cara, isso vai ter problema muito sério. Exatamente. E né, daqui a 20 anos a gente vai olhar para ano 2000, 2010, 2020 e falar assim, cara, olha como que a galera tá. Mas aí, exatamente. Mas eu sou otimista, sabe? Também sou. Eu sou super otimista, mas eu acho que assim, o que nos cabe, na minha opinião? Primeiro nos cabe esse mergulho interno, porque hoje eu sou totalmente convicto que a gente não muda ninguém, né? A gente muda a gente mesmo e mesmo assim já é difícil para dedéu, né? A gente pode ajudar alguém a dar os passos, mas o espaço tem que ser da pessoa. Pode ser filho, marido, mulher, amigo, não muda, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente parar para pensar em onde isso daí está levando a gente. De uma certa forma, eu acho assim, a natureza, fazemos parte da natureza, ela vai se adaptando, né? Ela vai se autocorrigindo. Eu sinto isso. Agora, então, assim, quem tiver apto eu falo muito, eu penso muito nisso, a vida, ela está sempre se comunicando com a gente, ela está dando um monte de sinais, né? A vida ela tem uma língua, ela está falando com a gente, né? E se você tiver apto a entender o que ela está dizendo, aí você vai se redirecionando, né? Se não, o impacto, né, os efeitos disso tudo vão ser mais drásticos, né? Mas é o que temos. E você está em turnê no momento? A gente está no final de uma turnê. A gente está na turnê do Vesúvio, né? Foi pequena a turnê? Não, foi grande. A gente fez sempre, né? A gente faz Brasil. É por causa da pandemia que eu tô falando assim, como que rolou? Não, a gente começou. De novo, sou ruim de data, mas a gente fez Brasil, a gente fez Europa, a gente ia fazer Estados Unidos e África. E aí a gente fez América do Sul. E aí, quando a gente ia fazer esse rabicho, né? A gente ia voltar para a Europa, fazer Estados Unidos e mais algumas coisas fechar aqui, aí veio a pandemia. Então agora a gente vai finalizar. Eu falei que porque eu estava pensando só nessa volta agora. Voltou quando? Voltou agora. A gente fez show 2 semanas atrás em Brasília. Aí agora tem. É uma agenda enxuta, então, assim, não é uma agenda grande de show assim. Cara, mais ou menos. Sequencial, que eu digo assim. Não, ele faz bastante show. A gente fez agora, porque voltou só agora por causa da pandemia. E ele, assim, porque agora as coisas estão, né, começando a liberar e tal. E ele pegou esse para gravar o disco. Então ele ainda está trabalhando nisso, né? Entendi. Então a gente tem Brasília, a gente tem 13 shows para fazer aí. Acho que são 13, até junho. Até junho. Comecinho de junho. Então uma média de 6 shows por mês, mais ou menos, aí, né? Por aí. É uma média de cantor de MPB mesmo, assim, né? Porque igual essa turma aí nego faz 3 shows por dia, né? Esse pessoal
Sertanejo, né? Sertanejo, 2 shows, pagode, não sei o quê. Isso aí. Você nunca fez parte desse métier de muito show, assim, agenda lotada, assim? Nunca? Não, eu confesso que... Assim, eu toquei... Eu fiz algumas turnês com uma cantora sueca chamada Lisa Nilsson. Foi uma experiência muito legal, assim. Bem interessante, assim. Então, assim, a primeira turnê foi com uma banda metade brasileira, metade sueca, já roda pelos 4 países, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia. E depois a gente gravou um disco de duo, de trio, percussão, violão e ela cantando. E aí fiz outras turnês lá. E aí aí turnê na Europa é sempre assim, seja aqui ou seja com de lá, mas o pessoal de lá e eu o único brasileiro, né, nessas outras turnês. Então assim, um dia atrás do outro. É igual você pegar, sei lá, o pessoal do jazz, né, faz dinheiro mesmo na Europa, né? No Oriente, né? E na Europa. Que é tudo pra galera que não conhece muito bem, porque quando você tá na Europa ali, é muito próximo dos países. Não, é ônibus. Faz de ônibus. Aquele ônibus com, né, super sala, aquela caminha que é meio um sarcófagozinho, mas tudo super confortável. Então essas turnês eram assim, a gente era, sei lá, eu ia pra lá, teve uma vez que eu fiquei 3 meses. Show direto, 3 meses show direto. Teve uma pausazinha assim de sei lá, 5 dias e então você 3 shows na Noruega, vai Oslo, não sei o que, Kristiansand, não sei o que, aí vai para não sei onde, aí um atrás do outro. O Djavan também, quando faz na Europa, é mais ou menos essa pegada assim. Porque daí você só que assim porque assim essa cantora, por exemplo, ela era muito conhecida. Ela é esse tipo popstar total, né? Então era show grande. Show grande. Show grande, cara. Show teatraço, assim. Só teatros espetaculares. E tinha uma coisa de música brasileira Ela gravou. As 2 músicas são músicas. Os 2 discos são de música brasileira. Uma ela fez versões em sueco. E a outra, ela cantou em português. Não fala português, mas cantava muito bem em português. Então fez sentido ela ter te chamado, né? Porque tem um cara brasileiro. Mas aí é engraçado, olha só. É interessante você ver, de novo, né? Voltando no negócio da panela. Olha como é que são as coisas, né? Eu fui tocar com essa moça porque minha mãe teve num jantar e tinha uma senhora nesse jantar que tava com a filha que é casada com o sueco, e o sueco ele tocava guitarra e ele escrevia para uma coluna, né? E aí minha mãe falou, meu filho é músico, não sei o quê. Aí falou, eu já ouvi falar, conheço, o cara me conhecia de nome, né? Porque a música é pequena, você faz coisas grandes, acaba. E aí quis me encontrar, aí eu encontrei com ele, aí no final desse encontro ele falou, olha, tá vindo uma cantora pra cá, que eu conheço, é meio amiga minha e tal, não sei o quê, e vai ficar no Rio de Janeiro. E eu conheci alguns músicos assim, mas nenhum fala inglês mais fluente, entendeu? Você se importa de ciceronear ela, assim? Eu falei, claro que não. Então, assim, eu tive acesso a essa por causa do inglês. Nossa. E aí, só que quando a gente sentou para tocar, fiz música com ela, parceria, ela gravou uma música. Então, assim, aí foi por causa do inglês, cara. Nossa. A porta de entrada foi sim. inglês. Aí depois vem, obviamente, e aí a interação, a gente ficou muito amigo e tal. Que legal. E aí, falando isso, como ela era famosa, então, e lá principalmente Escandinávia, né? Então, assim, você ia para Suécia, fazia... Eu andei a Suécia inteira, cara. Então, assim, às vezes teatros muito grandes, às vezes venues de jazz, né? Então, por exemplo, fui para Montmartre, que é uma casa de jazz dos anos 50, que voltou lá na Dinamarca, né, em Copenhague. Aí fizemos um show lá, que foi ótimo e tal. E aí o Niels Mindock, que é um pianista, irmão daquele Chris Mindock, ele toca com esses caras do jazz aí todo, não sei o quê, mandou uma mensagem para mim que queria fazer 2 projetos lá e que eu estaria envolvido. Um que era uma coisa de Tom Jobim,
com músicos de lá e eu tocaria, e outro um duo com um baixista de lá, que foi nos assistir. E eu lembro que esse cara, quando entrou no camarim, todo mundo ficou meio em silêncio, assim, e eu eu conhecia de nome, mas não conhecia ele fisicamente, chama Mads Vinding, que era o cara que era o sub do Nils Ørsted Pedersen, Nils Hine Ørsted Pedersen. Né? Porra. Aí eu falei, caraca. E aí quando ele falou para fazer o duo, ainda eu falei assim, bom, aceitei, de novo, né? Aceitei. Aí eu fui para lá fazer um show, fiz 8 shows nessa casa. De novo, sem ensaio. Aí eu combinando o repertório com o cara por telefone. Aí quando eu cheguei lá, o cara me pegou no hotel. Esse Nilson foi a primeira vez que eu realmente conversei com ele. Aí a gente foi pro lugar e falou, cara, o show começa amanhã e tudo double bill, né? 2 shows por dia. Então fiquei 4 dias lá, 5, 6 dias. Cara, aí a gente chegou nessa venue, que é uma, pô, todo mundo do jazz tocou lá, Stan Getz, Chet Baker, Miles, todo mundo. Quando a gente chegou lá, ele falou assim, pô, vamos ligar aqui os equipamentos. A gente ligou baixo acústico e violão. Aí a gente tocou um pouquinho, aí era mais tipo, música brasileira, mas mais jazz também, umas coisas. A gente tocou 5 minutos, Matheus, aí ele fez assim, parou de tocar, eu olhei pra ele e falei assim, yeah, man, we sound good together. Tipo, a gente soa bem junto. Ele falou, tava muito aflito. Aí eu falei, aí ele falou, você já comeu? Eu falei, não. Ele falou, vamos comer? Eu falei, vamos. Aí a gente foi comer, e como ele tinha dito, não sei nem se eu falei, que ele não ia poder fazer o soundcheck no dia do show. A gente comeu, quando acabou, ele pegou o baixo, botou no saco e foi embora, cara. Caraca, maneiro isso. Aí eu falei, gente, então a gente começou sem ensaiar nada. Eu levei as partituras, nada, tipo, plug and play. É um desafio, então foi, cara. E de duo, cara, super desafio. Errei muita responsabilidade, porque você não tem como se esconder atrás. Aquele negócio que essa parte aqui deu ruim, não tem? Sabe o que eu fazia? O negócio da preparação. Eu ia pra sala da minha casa, fiquei nervoso pra caramba, cara, porque eu falei, porra, não por tocar, assim, mas assim, pô, eu tô fazendo show meu, porque eu era né, de duo, com um cara que eu não conheço, pô, num lugar que, tudo bem, que eu fui bem recebido lá, já tinha feito até um nome lá por tal. Aí eu ia pra sala da minha casa, cara, e simulavam, tipo, conversando com as pessoas, não sei o que, tocava, não sei o que. Foi o que me deu uma... Mas é interessante isso, porque a galera pergunta muito na caixinha de Instagram, como se preparar para um show, como... Pô, você pode simular isso em casa, né? Eu simulo, tocando em casa, cara. Eu fui chamado, as pessoas... Fiz muito show sem ensaio, de sub. Sem nenhum, sabe? Muito. Show grande, rodando. Eu lembro um show do Djavan, numa turnê que era o Torquato. O Torquato me ligou e falou, cara, eu não vou poder fazer um show, tem um show. O Djavan falou que, pô, se você for, tudo bem, mas se não, pô, quebra essa. Eu falei, cara, tudo bem. Aí um show, aí pegar um show inteiro, era no final. Assim, tudo bem, conheço todo mundo, mas, pô, é um show, né? Aí eu simulo mesmo, cara. Dá play no que vai até para ver o que tem que mudar pedal, tem que ligar nisso aqui, tem um monte de coisa, né? Eu simulo em casa. E mesmo assim, chegar na hora, sempre tem uma coisa que vai mudar. Cara. Mas quando tem uma banda, eu acho que até é menos difícil, eu vou falar mais fácil. Quando é você num duo, cara, com um cara... Mas aí vem a personalidade, né? Eu sou um cara assim, é o negócio do desafio, né? E de sair improvisando. Então eu fazia percussão com boca, cantava junto fazendo as melodias, porque é uma coisa que eu já faço mesmo. Aí eu lembro que teve até uma coisa, a gente fazia o né? A água de beber, a gente terminava isso e eu puxava esse aí chamava um pouquinho as pessoas para cantar, não sei o quê. Cara, aí teve um dia, uma noite que era a última música, a gente saiu, aí o pessoal todo mundo pedia beijo, tá? E esse cara o Mads hoje deve estar com 70 e muitos. Na época ele tinha uns quase 60 e muitos e eu tinha, sei lá, 40 e não sei o quê. Aí eu falei, vamos Mads, vamos nessa, não sei o quê. Ele falou, não, espera, deixa o pessoal... Cara, você acredita que os caras começaram...
Tchavarura, varuveruverera. Começaram a chamar cantando isso. Aí eu olhei pra ele, ele tava chorando. Ele tava com o olho cheio d'água, cara. Ele fez assim, falou assim, cara, eu nunca vi isso aqui. Eu toco isso aqui desde os anos 60. Nossa, que maneiro, hein? Eu nunca vi isso aqui. Então, assim, você vai tirando umas coisas da cartola, sabe? É engraçado, cara. É isso. É você pegar uma coisa sua que é natural e colocar, sabe? E botar. A gente aqui, às vezes, é um pouco tolhido. Essa cantora, uma vez, tem uma coisa interessante. Ela chegou para mim no meio de uma dessas turnês, ela falou assim, João, eu queria que um momento fosse seu, você tocar o violão. Aí eu falei, não, mas não precisa. Ela falou, mas eu gostaria, seria legal. Eu falei, não. E eu já estava amigo dela, eu falei, não precisa, pô, é um barato, já curto tanto. Ela falou assim, aí ela mudou o visual, né? A cara, ela fechou um pouco, falou assim, mas você não faria isso? Eu faria, mas não precisa. Eu falei assim, mas por que você não quer fazer? Aí eu entendi que ela estava achando que eu, para fazer uma coisa assim, seria uma outra onda, uma coisa meio de repente, uma grana, alguma. E eu achando que ela estava fazendo para me dar de presente. Isso. Olha só, cara, a minha cabeça. Você estava achando que ela estava querendo ser solícita com você. Exatamente. Tipo, né? E ela queria era aproveitar um troço que ela já via eu fazendo no canto para o show dela. Olha que loucura. Olha a cabeça. Mas entendeu? Você resolveu bem depois disso? Não, aí eu falei, ela falou assim, eu acho que vai ser bom pro show. Aí que caiu a ficha. Eu falei, então tá bom. Cultural. Entendeu? Isso, né? Cultural. Cara? Porque aqui no Brasil exatamente, a gente é assim, né? Cultural, cara. Cultural. Entendeu? Aí putz, isso foi uma coisa que cara, isso foi uma lição assim que eu tive, sabe? E aí era um momento ótimo. Eu fazia uns negócios de percussão no violão, cantava umas coisas, aí eles entravam, a pessoa adorava. Que era uma coisa que eu faço meio, sabe? Assim, mas a gente, sei lá, fica meio preso num quadradinho. Por isso que eu falo, cara, seja você, bota pra fora, vê qual é e paga pra ver, é isso aí. Cara, tem tanta coisa pra gente conversar ainda. Tem, só que quanto tempo a gente tem de podcast aí? 1h40. Pô, João, já tá na hora do almoço, ele tá com fome. Eu tô prendendo o João aqui, cara. Não, imagina. Hoje choveu de novo pra caramba. Imagina. Ó, cara, uma honra estar aqui com o João. Pô, muita história bacana. Eu tenho certeza que vocês devem ter tirado muito proveito. Comentem aqui embaixo. Cara, sigam o João. Vai lançar esse álbum agora aí, tá? Vamos fazer essa pressão, a pressão do bem, tá bom? Então, galera, se inscrevam, sigam o João. Mas onde segue? Só no Instagram mesmo? Ou tem YouTube? Cara, ou não segue em lugar nenhum. Eu descobri que eu tenho um canal no YouTube, mas porque alguém de minha parte assim fez, mas eu não sei nem qual é. Então o Instagram é melhor, né? Instagram, eu tenho que melhorar nisso muito ainda, cara. Mas eu vou seguindo aí. Tá? Vamos lá. Suas indicações. Então, galera, é isso aí. Tá inscrito já aqui? Segue lá, segue eu. Vamos com tudo. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadão, meu irmão. Obrigado mesmo. Foi um prazerzaço.